Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Já damos graças a Deus pela sua audiência, por estar assistindo este momento de encontro pedagógico, propiciado aí por nosso presidente, pelo pastor Roberto, também pela superintendência, na pessoa do nosso pastor Renato Torres. E assim agradecemos não só a eles, como também a equipe de mídia e comunicação, na pessoa do pastor Trajano, toda a sua equipe. Queremos que você fique bem à vontade nesse momento e possa refletir comigo um pouquinho sobre a lição de número 10. Lição esta que traz como título da lição de adultos a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, muito feliz numa abordagem dentro da mordomia cristã, vai trabalhar sobre dízimos e ofertas e é muito pertinente para os nossos dias. Lição esta, que a gente teve oportunidade de aprender e discorrer sobre várias outras temáticas, sutilezas de Satanás contra a igreja, a sutileza da banalização da graça, sutileza da imoralidade sexual, sutileza da normalização do divórcio, do materialismo e do ateísmo, das ideologias contrárias à família, também da relativação da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal. Na semana passada, estudamos sobre a sutileza do movimento dos desigrejados e tivemos a oportunidade de trabalhar dentro das motivações ou desmotivações dos desigrejados, justamente a temática ofertas, dízimos e ofertas, que levam muitas pessoas a ficarem revoltadas e se ausentarem das suas congregações. E quando nós falamos isso, não é só da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas de um modo geral, já que o nosso pastor José Gonçalves apresentou dados estatísticos no livro de apoio de pessoas, de um modo geral, desigrejados, tá bom? E aí, na lição de hoje, a gente vai tratar sobre essa temática que, dentro da mordomia cristã, vai focar, de fato, nos dízimos e ofertas, Tivemos aí, há algum tempo atrás, permita trazer aqui a lembrança, na lição do terceiro trimestre de 2019, à época nós estudamos tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Naquele período, nós estudamos um trimestre sobre mordomia e dentro das mordomias nós focamos mordomia cristã, mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito, mordomia da família, mordomia da igreja local, mordomia da adoração. Lição 7 vou passar. Mordomia do tempo, mordomia do trabalho, mordomia das finanças, das obras de misericórdia, do cuidado com a terra e lição de número 13, seja um mordomo fiel. A lição 7, que foi aqui eu pulei, e volto agora porque é basicamente o que nós vamos trabalhar com vocês nesta aula, que é justamente sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Tá? Então, tivemos aí, no terceiro trimestre de 2019, um comentário muito bom sobre dízimos e ofertas dentro de mordomia cristã. Na lição de hoje, de número 10, datada para 4 de setembro de 2022, nós vamos também abordar mordomia cristã, mas dessa vez o comentarista, ele numa única lição, trata sobre mordomia cristã e foca nos dízimos e ofertas, nas contribuições, tá bom? E aqui a gente tem por
texto áureo que eu gostaria que você acompanhasse. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20. A verdade prática da lição nos diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Tá? Algumas pessoas já não pregam mais a doutrina dos dízimos, das ofertas, mas é algo que é inerente na nossa adoração. Gostaria de trazer para os irmãos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 145, no item Elementos do Culto. Então, vai ficar aí na tela para que os irmãos possam acompanhar apenas o trecho que nós vamos abordar aqui. Então, dentro dos elementos do culto, consiste em adoração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. E os redatores da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus concluem aqui dizendo que entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias, tá bom? Então você pode levar como suporte aí para os seus alunos também a declaração de fé das nossas Assembleias de Deus. Tá? Então o nosso comentarista, no livro de apoio, ele traz um material que é complementar. Então os irmãos que se interessarem, tratando aí da sutileza contra a prática da mordomia cristã, vai trazer alguns personagens que vão ampliar o vosso conhecimento. E vai tratar, no livro de apoio, sobre multiplicação, proteção, restituição, provisão, preceitos e princípios. Então, se os irmãos puderem, é interessante terem uma visão no livro de apoio que é complementar à lição propriamente dita, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa lição, uma vez que já falamos o texto áureo, falamos da verdade prática, o comentarista, no seu plano de aula, vai trazer algumas orientações para nós. Só que não adianta termos um plano de aula sem nos debruçarmos no texto propriamente dito, que é esse que nós vamos ler. Leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo de número 14, verso 17 a 20, que aparece aí na sua tela. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus dízimos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Permita ler de novo o versículo de número 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Deus abençoe. Uma leitura dessa para a gente, então, iniciar um comentário a esse respeito. E aí, é claro, cada professor que se preza
deve dar uma olhada nos objetivos da lição. A gente até pode fazer o comentário da lição sem olhar os objetivos, mas é interessante para a gente fazer essa análise. Por quê? Porque sem olhar os objetivos, acabamos por entrar em caminhos que vão bem distante aí da lição, daquilo que o autor propõe, tá bom? E aí, nos objetivos da lição, nós temos 3. Primeiro, expor os equívocos do evangelho da barganha. Mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, a gente tem aí 3 objetivos para atingirmos. E é interessante, querido professor, que você tenha essa motivação que é colocada aqui na página 69, de forma a destacar. Por quê? Nos diz aqui que o dízimo é uma disciplina. Então, a gente vai pegar dízimo como já valor propriamente dito. Nós não entregamos o dízimo como no Antigo Testamento, pegar uma parte da colheita e levar para o sacerdote. Hoje é feito de forma financeira. A gente vai levar o quantitativo, propriamente dito. Mas aqui aparece justamente a ideia de dízimo como disciplina. Então, uma disciplina espiritual em que é possível mensurar o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. E nós estudamos há poucos dias ou há poucas semanas sobre a ideia materialista. Então, aqui o comentarista nos coloca a ideia de mensurar. Não é? Mensurar é medir o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Que a partir dessa lição possamos compreender melhor o privilégio de cultuar a Deus e sustentar a obra por meio da entrega generosa de nossos dízimos e nossas ofertas. É um tema que acaba sendo polêmico, porque muitas pessoas já não concordam com a entrega dos dízimos e das ofertas. Deus não precisa do nosso dízimo, Deus não precisa da nossa oferta, mas aqueles que têm um coração voluntário e que Ele abençoou, reconhece a necessidade da obra de Deus avançar por meio das nossas contribuições. E como já foi dito aqui na motivação, não é? Então, quanto mais materialistas formos, mais difícil vai ser entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas. É interessante também, professor, se você puder, trabalhar um pouquinho aí de língua portuguesa com os seus alunos, porque quando nós falamos dizimar, tem que ter essa compreensão que dizimar é exterminar, é acabar, é matar. Então, trabalha aí com o teu aluno também, eu sei que foge do objetivo, mas é interessante colocar-se corretamente quanto o dízimo, tá bom? E aí, na nossa lição, o comentarista, ele divide em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre conhecendo o evangelho da barganha. Segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, a gente vai, né, nesse contexto, trabalhar. Como já foi dito para você, nós tivemos já lições anteriores que poderão servir aí de base também para uma ampliação da discussão sobre dízimos e ofertas. E você trazer aí para o seu aluno novas informações. Informações que estejam na lição e de forma a poder referenciar, e informações que não estejam na lição, mas que sejam propícias para o momento. Né? Então, a gente tem aí algumas situações. Por exemplo, né, na Bíblia de Estudo do pastor Gesiel Gomes, você pode encontrar ele colocando
5 fortes razões para contribuir. A primeira, nossas vidas são ricamente abençoadas. A segunda, as necessidades dos santos são supridas. A terceira, outros crentes são motivados. A quarta, Deus é glorificado. Quinta, a obra de Deus é sustentada. Então, há essa necessidade de nos mantermos fiéis com os nossos dízimos e ofertas por fortes razões. E aqui são apresentadas 5 para vocês. E, é claro, outras pessoas, não é, com um maior poder de referenciais bibliográficos pode trazer também outros motivos, outras razões para nós entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas. Nesse caso aqui, o nosso comentarista, ele já vai trabalhar o que não é adoração, já que muitos estão nesse momento da pós-modernidade barganhando as bênçãos divinas porque contribuem com dízimos e com ofertas. São coisas distintas. Eu já tive a oportunidade em uma EBD online comentar sobre a expressão de Jesus mandando, não é, um dos seus discípulos, ensinando o povo a, antes de entregar a sua oferta, e se reconciliar com seu irmão. Isso porque a oferta e o ofertante são coisas diferentes. A oferta deve proceder de um ofertante cujo coração está em paz com Deus. E para estar em paz com Deus, é preciso estar em paz com o seu irmão. Então, quando nós vamos falar de ofertas, quando nós vamos falar de dízimos, é interessante sabermos que Deus não vai levar em conta barganha de seu ninguém. É necessário que entendamos que alguns estão ensinando que dízimo, oferta, associa-se à salvação. São coisas diferentes. E aqui o comentarista coloca que é necessário refutarmos essa ideia, esse evangelho da barganha. É interessante aqui, o comentarista coloca que o que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. É colocado também que algumas pessoas estão utilizando de técnicas de arrecadação de fundos. Tá? Então, é necessário entendermos que a igreja, quando nós falamos igreja instituição, igreja não só o conjunto de pessoas local, mas a igreja, ela precisa da sustentação financeira. E isso só acontece quando os seus membros contribuem com seus dízimos e suas ofertas. Mas não pode associar essa contribuição à graça salvadora. Eu contribuo com os dízimos, com as ofertas, reconhecendo que Deus, ele tem me agraciado, tem me abençoado, e eu vou contribuir com a obra de Deus. Aqui, então, nosso comentarista, ele vai até colocar uma situação difícil, porque algumas pessoas têm explorado os incautos e mais pobres. Né? E é interessante sabermos que as contribuições, elas devem ser voluntárias, nem por força, nem por violência. E justamente o apóstolo Paulo, ele utiliza-se dessa expressão de voluntariedade
lá em 2 Coríntios. Tome nota. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aí você pode, é claro, explorar o contexto aqui que Paulo está falando, não só de administração, mas a necessidade, de fato, de recursos para poder ampliar aí a obra de Deus, tá bom? Então, é claro, o contexto fica aí ao seu critério. Recomendo também aqueles que já possuem, eu sei que muitos dos irmãos professores de escola bíblica dominical têm várias bíblias de estudo, e eu recomendo que você faça uso da Bíblia de estudo, aplicação pessoal, mas a cronológica, tá? Nós temos a Bíblia de aplicação pessoal, mas nós temos também a cronológica. E na cronológica, na página 1654, nós vamos ter uma abordagem sobre a coletas de fundo de maneira honrosa, tá? Então você pode aí fazer busca deste material, que é para ampliar o vosso saber e trazer aí novas abordagens para o seu aluno, tá bom? Segundo tópico da lição, vai falar sobre a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. E lembrando que isto, pelo título, foi de forma sutil. Algumas pessoas, de forma sutil, foram menosprezando a doutrina bíblica do dízimo e dessa forma sutil, né, algumas pessoas hoje desprezam. Dentre elas, principalmente os desigrejados que estudamos na lição anterior. Motivos, né, de pessoas deixarem a sua congregação. Entre eles está a prática do dízimo e da oferta, tá bom? E aqui o comentarista nos traz uma abordagem muito interessante. O dízimo como contribuição imposta. Aqui é delicado, tá? Então você vai precisar trabalhar aí com o seu aluno de forma delicada. Normalmente, eu não recomendo fazer leitura e explicação. Leitura e explicação. Neste caso, eu peço que tenham cautela, leiam o que está de fato na lição e, se precisar, reproduzir com o vosso aluno. A leitura, ó. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então faça mesmo, se houver necessidade, faça mesmo a leitura e explicação parágrafo por parágrafo. Isso porque essa é uma doutrina, esta é uma lição que, se não se dirimir as dúvidas, isso vai perpetuar. E como nós temos a sutil, é o título da lição, a sutil entrada da negação dessa doutrina, como nós temos a sutil, como diz o autor, né? Prática contra essa doutrina, e como está no segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Então, como nós temos tudo isso contra essa doutrina, a necessidade de falarmos e falarmos com calma. É interessante, se for o caso, você pode convidar o seu pastor ou um outro obreiro para tratar também dessa temática. Não é algo que vai ser polêmico de criar caso na EBD, mas apenas de mostrar a importância disso. E você pode mostrar, professor, aquilo que a sua igreja ela faz, o retorno, né, a transparência, a prestação de contas daquilo que ela faz.
O que é que ela está investindo? Na missão. O que mais está sendo feito? Nas obras sociais. Onde está sendo empregado os dízimos e ofertas? Não que para contribuir, você precise disso. Nós vamos contribuir porque Deus tem propiciado para mim e para você a bênção dele. E nós vamos entregar dízimos e ofertas. Mas é interessante para motivar outras pessoas onde estão sendo empregados os nossos dízimos e nossas ofertas, tá bom? E aí você pode ver com o seu pastor esse relato, né, de onde são empregados os dízimos e ofertas, de forma que motive aí os demais alunos. Terceiro e último tópico da lição, temos aí a doutrina bíblica da mordomia cristã. Já comentamos que são vários tópicos dentro da mordomia cristã e nós, como dispenseiros e bons dispenseiros de Cristo, vamos nos aplicar a trabalhar também nesse item da mordomia cristã, que é nos dízimos e nas ofertas. E aí nós temos então, o comentarista subdivide isso em dois, né, subtópicos: Deus criador e provedor, e o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Como bons mordomos que somos, também nós vamos nos aplicar aos dízimos e às ofertas. E nosso comentarista coloca, para fecharmos aqui com chave de ouro, o auxílio bibliográfico, tá? O mordomo no mundo antigo. Então traz aí essa ideia de mordomo e você pode fazer justamente esse ajuste também com o mordomo nos dias atuais. Você é um mordomo, você é um dispenseiro, e como bons mordomos, bons dispenseiros, nós também somos pessoas em que vamos cuidar com zelo das coisas de Deus. E dentre elas, essa prática dos dízimos e das ofertas. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente nesta lição. É uma lição que requer cuidado. Isso porque, como estamos estudando todo trimestre, as coisas vão penetrando na igreja de forma sutil e a gente não vai percebendo de forma rápida. Eu comentei nesse trimestre, nas lições que tivemos oportunidade de passar, em que o que é sutil é algo que quase a gente não percebe. É quase imperceptível. Não é que é imperceptível, é quase. Pode não ser percebido por um e por outro. Quando estive em minhas primeiras aulas de psicologia, tivemos aí algumas disciplinas, algumas aulas sobre percepção. E trazendo para a escola bíblica dominical, nesse assunto de sutileza, é interessante que muitas vezes a gente não percebe as coisas. Tem coisas que a gente vê, mas não percebe. Tem coisa que a gente ouve, mas não percebe. Tem coisa que a gente fala, mas não percebe. Tem coisa que a gente sente o cheiro, mas nem percebeu. Os nossos sentidos funcionam, mas a percepção ela vai mais além. Quer ver uma coisinha? Eu vou te fazer uma pergunta simples e que você poderá perceber que perceber é bem diferente das coisas. Tá? Como, por exemplo, tá? Você que está me vendo, ter visto algo e só percebido depois. Você pode se perguntar agora, não é? Algo que você viu passar por você, alguém que passou por você, e pergunte-se, qual a cor do sapato dele? Qual a cor do sapato dela? Tá de óculos? Não tá. Mas passou por você. Mas só que você não percebeu, não analisou. Coisas também como falei sem pensar. Em psicologia não tem isso. O que a gente fala é o que pensa. Mas a análise, a reflexão, a percepção, ela é bem diferente. E aí é justamente o que acontece com esta lição. A sutileza
O inimigo é sagaz, é sutil, mas nós que temos Jesus Cristo, o Espírito Santo dele em nossas vidas, percebemos essa sagacidade, essa sutileza. E quanto a isso, nós só vamos conseguir vencer com a palavra de Deus, tá bom? Então, façam a análise necessária e tragam para os vossos alunos aquilo que for cabível. Que Deus te abençoe, te use mais uma vez poderosamente. E fechamos, então, a nossa lição com a verdade prática da nossa lição. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Que Deus nos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.